A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para transmitir para você a palavra de Deus, orar por você, pedir a Deus que fale nos corações de todos aqueles que estão conosco. Eu sou o pastor Tertuliano, da Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, aqui de Itabuna, Bahia. A nossa igreja pastoreada pela pastora Betslane Viana, minha esposa também. E nós louvamos a Deus por você estar conosco neste momento para ouvir a palavra de Deus. Antes, eu quero fazer uma pergunta, se o som está bom, se está tudo bem aí, e também se você está bem. Se você está bem com Deus, se você está bem com a sua família, se você está bem com você mesmo. É muito importante sabermos de como nós estamos. Às vezes nós nos preocupamos com outras pessoas e nos esquecemos de perguntarmos a nós mesmos como eu estou. Como eu estou com Deus? Como eu estou com minha família? Como eu estou comigo mesmo? Por isso, nesta noite, eu quero que Deus abençoe a sua vida poderosamente. A você que já está conosco, para ouvir esta mensagem da palavra de Deus. Quero orar para darmos início a este momento. E quero também, antes da oração, convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube. Aí você pode, onde tem inscrever-se, inscreva-se, marque o sininho para que você receba sempre os nossos vídeos quando forem feitos e ao vivo, e também dê o seu joinha, aquele joinha que aparece, para que o nosso canal possa cada vez mais ser útil para a glória do nosso Deus. Amém? Oremos ao Senhor. Quero que você, onde você esteja, onde você estiver, você possa orar comigo, para que assim Deus possa abençoar a minha vida e a sua vida também. Glória, glória seja o nome do nosso Deus. Amém? Louvado seja Deus. Oremos. Eterno Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui mais uma vez para transmitir esta palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, que foi poderosamente forte para mim, e eu creio que também será para aqueles que a ouvirem nesta noite. Por isso, no nome de Jesus, abençoa cada irmão, abençoa a cada ouvinte, a cada espectadores que estiverem hoje ou posteriormente venham ver esta mensagem, que ela seja como uma flecha certeira nos seus corações. Pai, esta é a minha oração. Abençoa a tua igreja na face da terra. Abençoa todos aqueles que proclamam o teu nome e que oram, estão orando e clamando ao Senhor para que possamos sair deste momento difícil, deste momento em que o mundo inteiro está passando. Este é o nosso desejo, esta é a nossa oração, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém, queridos? Olha, o tema da nossa mensagem de hoje é não demores. Ou poderíamos colocar uma pergunta: por que demorar? É uma pergunta. Normalmente, nos dias atuais, nós estamos na época do instantâneo. Queremos que as coisas sejam rápidas. Queremos que os acontecimentos sejam imediatamente. Quando nós vamos
a uma fila de banco que demora um pouco, já começamos a reclamar, porque queríamos já sermos atendidos. Quando nós fazemos uma ligação, que dá o primeiro toque, o segundo toque, o terceiro toque, nós muitas vezes já desligamos, porque queríamos que a pessoa já tivesse atendido, e às vezes até dizemos, liguei e ela não atendeu. Nós não estamos preocupados em saber por que aquela pessoa do outro lado não atendeu imediatamente. Quando mandamos uma mensagem pelo WhatsApp ou qualquer outra rede social, a nossa expectativa é que a pessoa já imediatamente olhe, tanto que já tem as ferramentas para nós olharmos, para saber se a pessoa viu aquela mensagem, e até ficamos fazendo suposições, perguntando por que ela não respondeu, por que não disse alguma coisa. Essa é o momento, isso é o que acontece no presente século, a rapidez das coisas. Tudo tem que ser rápido. E quando nós falamos da parte espiritual, isso também não é diferente. Eu estava examinando a palavra de Deus e pude observar algumas coisas nessa natureza, e é isso que eu quero expor para você nesta noite, através desta palavra. Por que demorar? Ou apressa-te. O Salmo número 38, o Salmo de número 38 e o versículo 22, louvado seja o nome do Senhor, diz assim a palavra do Senhor: apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Nós olhamos aqui neste Salmo, no versículo 22, o salmista dizendo, apressa-te. Olha, ele estava invocando Deus e, ao mesmo tempo, ele estava dizendo, Deus, apressa-te em socorrer-me. Ele estava passando por uma situação difícil e ele, então, achou que estava demorando demais, então ele clama, apressa-te. No Salmo 40, no versículo 13, o salmista diz assim também, praza-te, ó Senhor, em socorrer-me. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dar-te pressa, ó Senhor, em socorrer. Dar-te pressa. Imagina, o homem chegando para Deus, dizendo, Deus, tu está demorando. Apressa-te em socorrer-me. Eu acredito que é isto que muita gente, muitas pessoas vivem nos dias atuais. Há certas coisas, queridos irmãos e ouvintes, que você precisa, primeiro, fazer hoje e não transferir também para o dia de amanhã, para outro dia. Tem coisas que você precisa fazer hoje. Tem coisas que é necessário para o dia de hoje. E muitas vezes nós postergamos, nós protelamos, deixamos para o outro dia. Mas eu quero lhe chamar a atenção, e eu acredito que você concordará comigo, nem sempre você dá a devida atenção à regra. Daquilo que se tem que fazer logo, muitas vezes você deixa para outra hora, para outro dia. Às vezes você demora a tomar uma decisão, às vezes você demora a tomar uma atitude, às vezes você demora a ir em frente, às vezes você demora a cumprir uma obrigação. E nós vamos, então, fazendo aquela palavrazinha, postergando, adiando, num ditado popular, empurrando com a barriga para outro dia, para outra hora. E aí a gente vai deixando o tempo passar. Só que nós temos um problema com esta situação. Primeiro é que o tempo perdido, essa oportunidade que você tem hoje, eu não sei se amanhã você terá. Com certeza, as oportunidades que tivemos hoje de fazer alguma coisa e deixamos e adiamos para outro dia, certamente o resultado não vai ser o mesmo. Certamente não acontecerá a mesma coisa. Por isso é importante
que você não deixe para outro dia. Às vezes nós temos deixado o tempo passar, mesmo sabendo que esse tempo nunca vai voltar. Porque, como diz uma canção, águas passadas não movem moinho. O que passou, aquela água que passou por debaixo da ponte, nunca mais ela vai voltar a passar pelo mesmo lugar. Nunca mais. Então, as oportunidades que nos são dadas hoje, nunca mais ela voltará para você. E é isso que eu quero chamar a atenção. A minha pergunta é se você está disposto a tomar algumas atitudes hoje e não para amanhã. Aliás, nós sempre estamos expostos a duas pressões opostas entre si. A pressa é uma atitude e a outra é uma pressa demasiada e a outra é sermos vagarosos excessivamente. Uma coisa é sermos apressados demasiadas e outra é sermos vagarosos excessivamente. E isso nós precisamos estar atentos. Enquanto às vezes tomamos atitudes precipitadas, por outro lado, somos vagarosos em tomar a atitude certa. E Deus está esperando que você tome uma atitude certa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, eu fiquei impressionado quando estava buscando esta palavra, com o número de vezes que eu encontro na Bíblia um apelo à urgência, um apelo para que seja urgente, sabe? Aquela coisa assim, eu quero urgente. Quando a gente liga, por exemplo, para o SAMU, vamos pensar assim, aí a gente liga para o SAMU. O que é que acontece? A nossa expectativa é que ele nos atenda logo. Aí o atendente diz, daqui a pouco vai chegar. Se passar um minuto, você já liga de volta e diz, não vai chegar não, vocês não vão enviar não. E muitas vezes o atendente diz, já saiu. E às vezes ele já está chegando. Mas a nossa tendência é que as coisas, ao nosso favor, seja rápido, seja apressado. Mas quando depende de nós, nem sempre tomamos a mesma atitude. Nem sempre somos tão apressados quanto nós queremos que os outros sejam para conosco. É bom lembrar que o Senhor Jesus disse que aquilo que você quer que os outros vos façam, façais vós primeiro. E essa é uma atitude que todo cristão deve pensar. Então, amados, lá em Gênesis, capítulo 19 e o versículo 15, os dois anjos que foram a Sodoma para avisar a Ló, eles disseram para Ló uma frase muito importante. Vou apenas destacar a frase que ele disse em Gênesis 19, versículo 15. Ele disse, sai depressa da cidade. Veja bem, o anjo fala para Ló, para ele e a sua família sair depressa. Ele não disse para demorar, não, Jó, vá arrumar, Ló, vá arrumar as suas coisas, sua bagagem, ver se não vai ficar nada para trás, e vá, e depois você sai, quando você quiser. Não, ele disse, sai depressa da cidade. Tem coisas que tem que ser rápido, e são atitudes importantes, principalmente quando é Deus que fala. Os anjos foram enviados com a mensagem urgente. Ele chega para Ló e fala, Ló, sai depressa. Eu acredito que Deus queira dizer para você também, nesta noite, se você está no pecado, se você está envolvido em alguma coisa que te leva à separação de Deus, Deus está dizendo, sai depressa dessa vida. Sai depressa dessa situação. Olha que o salmista, ele disse, apressa-te. Nós queremos que Deus seja rápido ao nosso favor, mas nem sempre estamos dispostos a sermos rápidos quando Deus pede alguma coisa de nós.
Ah, Deus, depois. Ah, agora não. Mas aqueles anjos levaram a mensagem para Ló. E ele disse expressamente: sai depressa da cidade. É isso que nós encontramos aqui. Em Gênesis, no capítulo 45 e no versículo 9, José do Egito disse aos seus irmãos para eles voltarem depressa a Canaã para contar ao seu pai que ele estava vivo. E os irmãos de José, ao encontrar com ele, ver que ele não tinha morrido, porque na imaginação dos irmãos de José, por eles terem colocado ele na cova, com inveja, aquela história que nós já sabemos, imediatamente agora, quando eles chegam no Egito, lá eles encontram José. E José fala com ele, diz, não, estou vivo. E José diz que Deus tinha um propósito e tudo isso. Mas olha o que José diz aos seus irmãos. Vai depressa, sai depressa, vai lá e conta ao meu pai que eu estou vivo. Então, é novamente uma mensagem urgente, de urgência, de emergência. Vai lá e diz ao meu pai. José queria que o seu pai soubesse que ele estava vivo. Olha, e o que me chama a atenção nesse versículo é quando ele diz, vai depressa. Não era uma coisa demorada, não era para ir, não dá para ir amanhã. Depois de amanhã, não é melhor a gente ficar aqui contigo mais um pouco e depois a gente ir? Não. Ele disse, vai logo. Nós encontramos também em Números, capítulo 16, e no versículo 46, Moisés disse a Arão para fazer depressa a propiciação pelo povo de Israel. O povo de Israel tinha pecado, tinha adorado o bezerro de ouro. Imediatamente, Moisés diz para Arão, seu irmão, sacerdote, faz depressa a propiciação pelo povo de Israel. Havia uma certa urgência, havia uma determinação para ser rápido. E isso me chamou a atenção também. Deus falou com Moisés para descer do monte imediatamente. Deuteronômio, capítulo 9, versículo 12. Diz assim, desce imediatamente do monte Sinai, pois o povo estava adorando um bezerro de ouro. Deus olhou, Deus tinha chamado Moisés para subir no monte. Moisés estava na presença de Deus, ouvindo as instruções de Deus para trazer ao povo. O povo achou que Moisés estava demorando, e aí, então, eles resolveram criar um Deus para si próprio, da sua maneira. Um Deus ao seu bel prazer. É isso que ocorre com a humanidade. Normalmente, nós não queremos um Deus que cobre de nós santidade. Nós não queremos um Deus que cobre de nós justiça. Nós não queremos um Deus que cobre de nós andarmos com integridade. Nós queremos um Deus que a gente faça dele o que nós queremos e que ele esteja de acordo com o nosso querer. Mas servir a Deus é o contrário. Servir a Deus é estarmos de acordo com a vontade de Deus. O povo estava ali aguardando Moisés. Moisés estava no monte e Moisés demorou. Quer dizer, ele demorou assim, porque ele estava com Deus. O Deus queria dizer o tempo que ele deveria descer. Só que o povo, então, reuniu e, no conselho, resolveu fazer um bezerro de ouro. É isso que muita gente faz. Quer as coisas, mas não, já que Deus não fez, eu vou dar o meu jeito. Eu vou criar o meu próprio Deus, que ele deve me atender. Ele deve, quando eu disser assim, olha, eu vou determinar que tu faças, ele vai lhe atender. Mas, na verdade, nenhum outro Deus pode lhe atender, porque os deuses são falsos, os deuses não podem atender. Lembra de Elias? Elias, quando enfrentou os 450 profetas de Baal, Elias disse, vai, clama o Deus de vocês, faze sacrifício, oferendas, holocausto. E o povo batia, gritava. E Elias até zombou um pouco, disse, grita mais alto, talvez esteja dormindo. Queridos, os deuses falsos
nada podem fazer. Nós encontramos isto lá no Salmo 115. Né? O Salmo 115 diz: eles têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm boca, mas não falam, têm pés, mas não andam, da sua garganta não sai som algum. Então, a Bíblia diz que tornam-se semelhantes a eles aqueles que o fazem e aqueles que neles confiam. Então, nós entendemos que o apóstolo Paulo também diz que os deuses nada, os ídolos nada são e nada podem fazer. Por mais que você grite por eles e clame a eles, eles não vão poder fazer nada por você. Mas o Deus vivo, aquele que o salmista, no Salmo 38 e no Salmo 40, eu citei no início desta pregação, desta mensagem, ele diz: apressa-te, Deus. Mas não é pelo fato de nós dizermos apressa-te, Deus, que Deus tem a obrigação de nos atendermos imediatamente. Porque ele, sendo Deus, ele atende quando ele quiser. Ele faz como ele quer. Ele faz como lhe apraz. E não ao meu bel prazer. Eu não posso estalar o dedo e dizer: Deus, eu quero ser atendido agora. E ele vai imediatamente atender. Pode ser que aconteça isso. Mas nós precisamos entender que ele, Deus, é soberano. E a soberania de Deus está acima de tudo aquilo que nós pensamos ou fazemos ou queremos que ele faça. Então, Deus, voltando ao texto de Deuteronômio 9:12, Deus disse, agora foi Deus que disse para Moisés: desce imediatamente. Deus queria que Moisés descesse às pressas, porque o povo havia se corrompido. Quando o povo se corrompe, Deus é tão misericordioso que Deus envia um profeta, Deus envia um mensageiro, Deus envia alguém para que o povo se volte para ele, porque Deus não quer que ninguém se perca. Porém, também nós podemos olhar em Cantares 8, versículo 14, nós encontramos o último verso do livro, resista às palavras da amada ao seu amado. Ela diz assim: venha depressa, meu amado, e seja como uma gazela, ou como um cervo novo saltando sobre os montes. Venha depressa. O livro de Zacarias também diz que os habitantes de uma cidade irão a outra, né, com as seguintes convites: vamos logo suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos exércitos. Zacarias, capítulo 8, versículo 21. O apelo é: vamos logo. Eu acredito que esta é uma mensagem cotidiana, é uma mensagem de hoje. Vamos logo buscar o favor do Senhor, suplicar. Sim, se tem alguém que tem que se apressar, não é Deus, mas somos nós. Nós é que devemos nos apressar em buscar ao Senhor logo, correr, suplicar. Mas às vezes nós somos demorados também para buscar o Senhor. Sabe, normalmente, primeiro nós buscamos aquilo que nós acreditamos que pode nos atender. E muitas vezes deixamos Deus para último lugar, quando deveríamos buscar em primeiro lugar a Deus e ver o que Deus iria usar para nos ajudar. Mas geralmente nós procuramos resolver da nossa maneira para depois deixarmos ver se Deus vai fazer alguma coisa por nós. E nós encontramos também no Novo Testamento que Jesus usou várias vezes a palavra depressa em seus relacionamentos com os outros, ou mesmo em suas parábolas. Por exemplo, ao publicano de Jericó, que estava sentado no galho de uma figueira brava, Jesus disse: Zaqueu, desce depressa. Eu quero que você entenda que quando Deus disse que nós devemos fazer uma coisa rápido, nós não podemos postergar, não podemos adiar, não podemos deixar para outro dia. Temos que fazer imediatamente. O que aconteceu com Zaqueu? Zaqueu apenas queria ver o Senhor. Ele não imaginava que Jesus quisesse ir na sua casa. Primeiro, porque ele era publicano.
e ninguém queria muito amizade com os publicanos. Mas Jesus, ao passar ali e ver que ele estava ali naquela árvore, então Jesus olha e diz: Zaqueu, desce depressa. E a Bíblia diz que imediatamente ele desceu. Olha que coisa maravilhosa. Eu fico imaginando se todas as pessoas que ouvem as palavras do Senhor, mensagens do Senhor, apelos para que entregue suas vidas para Jesus, tomasse a mesma decisão que Zaqueu tomou. Eu fico pensando, se eles imediatamente, quando às vezes está no templo, ouvindo a pregação, o pastor faz o apelo e diz: entregue sua vida para Jesus hoje. E aí ele às vezes até se dirige a algumas pessoas que estão ali no templo, e as pessoas às vezes balançam com a cabeça: hoje não. Não, depois. Não, eu vou ficar vindo à igreja. Não, outra oportunidade. Não toma a atitude que Zaqueu tomou. Quando Jesus disse para Zaqueu: desce depressa, a Bíblia diz que imediatamente ele desceu. Jesus foi com ele à casa de Zaqueu, e ao chegar na casa de Zaqueu, a Bíblia diz que Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa. Eu fico a pensar, a imaginar que se Zaqueu dissesse: Jesus, eu estou aqui, eu não estou preparado, eu não sei como é que está a minha casa, se está arrumada, eu não sei como é que está lá, se está uma bagunça, não é melhor tu deixar para outro dia? Eu vou preparar lá uma comida, um almoço, ou um jantar, uma refeição, uma ceia, e então, quando tiver tudo pronto, tu vai lá. Não, Zaqueu deve ter imaginado que talvez não tivesse outra oportunidade. Aquela era a única. Então, imediatamente, ele sai e vai com Jesus para a sua casa. Atendeu o apelo do Senhor Jesus Cristo. Lucas 19, 5. Em João, capítulo 13, versículo 27, diz que para acabar com um clima tenso, estava ali Jesus, na última Páscoa, os discípulos tudo ali ao seu lado, e então Jesus disse para Judas: o que você tem que fazer, faça depressa, faça logo. Jesus sabia a intenção de Judas. Jesus sabia que ele ia trair. Jesus já sabia. E não adiantava Judas dizer: não, eu acho que eu vou deixar para amanhã. Então Jesus disse, foi muito sincero. Jesus, conhecendo o seu coração e sabendo o que ele ia fazer, então Jesus disse: Judas, sabe de uma coisa? Aquilo que você tem que fazer, faça logo. Vai logo. Se tu tens que me entregar às autoridades, vai logo, para que se cumpra a palavra de Deus na minha vida. Lá em lá em Mateus, capítulo 28, as mulheres da Galileia, que viram o túmulo de Jesus vazio, o anjo chegou para elas, veja bem, elas sepultaram Jesus, passou o sábado, quando foi no domingo, elas foram lá para encontrar, para ver o túmulo, ver o corpo de Cristo. Quando chega lá, não encontra um anjo. E o anjo ordena aquelas mulheres: vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. A mensagem daqueles anjos não era dizendo às mulheres: olha, deixa para amanhã. Não, vai depressa, anuncia aos discípulos dele. Nós encontramos, eu espero que vocês estejam observando as várias vezes que Jesus, que na palavra de Deus há uma urgência a ser cumprida. Não podemos deixar para amanhã, não podemos demorar, não podemos postergar, não podemos adiar para outro dia. Lá em Lucas, no capítulo 15, versículo 22, Jesus colocou nos lábios do pai do filho pródigo a ordem dada aos empregados. Olha o que ele diz na parábola: depressa, traga a melhor roupa e vistam nele. Assim como o Senhor diz, vai depressa, assim como o Senhor disse para Zaqueu, desce depressa, nesta parábola, o pai
diz assim, vai depressa, prepara uma roupa, porque o meu filho estava perdido e foi achado. Há também uma pressa da parte do pai em tirar aquela roupa suja do seu filho, em colocar uma roupa limpa, em lhe dar uma sandália nova, em fazer uma festa. Então, Deus está também interessado em salvar o homem e que ele tem pressa de salvar. Interessante que o apóstolo Pedro, no capítulo 3, segundo Pedro 3:9, diz que Deus não retarda a sua promessa, não querendo, como alguns pensam, não querendo que nenhum se perca. Na verdade, ele é longânimo para com o homem. Ele é paciente, mas ele quer que o homem tome uma atitude imediata. Não deixe para amanhã, não deixe para outro dia. No Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo 4, leio que ele correu para ver o túmulo vazio, mais rápido que Pedro. A Bíblia diz que os dois saíram para ir ao túmulo. Mas a Bíblia resiste um fato interessante. A Bíblia faz questão de registrar que João foi mais rápido do que o próprio Pedro. Ele tinha pressa de chegar ao túmulo e ver que Jesus havia ressuscitado. No livro de Atos, no capítulo 12, no versículo 7, o anjo ordenou a Pedro que se levantasse depressa e saísse da prisão. O fato é o seguinte: Pedro havia sido preso, estava preso. A igreja, os discípulos de Jesus, começaram a orar, pedindo ao Senhor que libertasse Pedro, que ajudasse Pedro. Pedro era o apóstolo ali que tinha recebido a incumbência de orientar os discípulos de Jesus. E aí Pedro estava preso, e agora? E a igreja estava orando. Então o anjo vai até a prisão, quebra as cadeias. Pedro estava lá dando uma cochilada. O anjo diz: Pedro, levanta-te, toma a tua capa e vai depressa. Sai depressa da prisão. Imagina se Pedro dissesse: eu estou aqui descansando, está tão bom aqui. Não, a Bíblia diz que ele se levantou e foi ali onde estavam os irmãos orando. Foi tão surpreso que quando ele bate na porta, a menina vem a vê que é Pedro, volta e diz: olha, Pedro está na porta. As pessoas, os discípulos nem acreditaram. Foi tão rápido que eles nem acreditaram que Pedro estava ali na porta. É impressionante esta passagem da palavra de Deus. Foi Atos 17, versículo 15. Agora, em Atos 17, 15, nós encontramos, nesse mesmo livro, o pedido de Paulo para Silas e Timóteo, que fosse ao seu encontro, mas fosse o mais depressa possível. Atos 17, 15. Nós encontramos também na segunda epístola de Timóteo, Paulo, em outra ocasião, repete o mesmo pedido. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9 e versículo 21, ele diz: procura vir logo ao meu encontro. E ainda reforça: procura vir antes do inverno. Então, havia uma urgência. E você vai entender no final destas referências que eu estou citando o porquê que eu estou citando a necessidade de algumas decisões serem imediatamente, serem rápidas e que você precisa tomar logo. Não pode protelar, não pode deixar para amanhã, não pode deixar para outro dia. É preciso vir logo. Assim como nós desejamos que o Senhor nos atenda rápido, o salmista disse: apressa-te em me ajudar, em socorrer-me. Também Deus fala conosco: apressa-te, venha logo. Nós encontramos, amados irmãos, quando, às vezes, você vai à igreja e convida alguém para tomar uma decisão, nem sempre eles têm a mesma pressa, como eu falei antes. Às vezes, eles dizem para outro dia, para outra hora. Mas nós encontramos também alguns hinos dos nossos hinários que cantamos em nossas igrejas, alguns hinos que também falam da necessidade de tomarmos atitudes rápidas, sermos apressados.
Um deles está no Cântico do Cantor Cristão 201, diz assim: manso e suave, o tempo corre, as horas passam, passa por ti e por mim. É verdade, o tempo passa rápido, passa por mim e passa por você. Eu geralmente lembro de pessoas que eu conheci e que eu falei de Jesus para elas, e muitas vezes elas diziam: pastor, eu entendo a sua palavra, eu sei que o senhor está certo, eu compreendo o evangelho, mas, pastor, eu vou dar um tempo. Sabe o que aconteceu? Essas pessoas foram tomadas de súbito e vieram ao óbito. Morreram. E esse tempo não veio. Não teve mais oportunidade. Então, esta é a mensagem deste hino. O tempo passa rápido. Nós não sabemos o dia de amanhã. O apóstolo Tiago diz que nós somos como a neblina, como a brisa. Está neblinando e logo passa. São como as nuvens. E nós precisamos, então, tomar uma atitude rápida. Não podemos deixar para outro dia. Também encontramos outro hino que diz assim: não vos demoreis e sem tardança recebei o Redentor. E outro hino também diz: crê em Cristo sem detença, sem demora. Cristo chama. Outro hino diz também: meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. É o hino do Cantor Cristão 259, por título Última Hora. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. A escolha é para hoje, não é para amanhã. Então, se você tem que tomar uma decisão em relação a Deus, é hoje, não pode ser amanhã. Se deixarmos para amanhã, pode ser tarde demais. Em Eclesiastes, ele diz que devemos buscar o Senhor no dia da nossa mocidade, antes que seja tarde demais. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto, porque amanhã pode ser tarde demais. Eu espero que você esteja entendendo que se você ainda não tomou uma decisão, vamos pensar agora alguns fatos. Se você é um crente e não tem andado muito bem com Deus, não tem andado de acordo com a sua vontade, então Deus exige uma urgência. Ele diz: depressa, te conserta com Deus. Como diz lá em Apocalipse, volta, arrepende-te, volta-te ao primeiro amor. Ele chama você, mas isso não é, eu vou deixar para outra semana. Não, quando a gente voltar a congregar no templo, então a gente vai começar a resolver essa questão. Não, você pode resolver isso hoje, agora, logo após esta mensagem, eu vou estar orando por você e eu espero que você esteja tomando essa atitude agora. A outra coisa às vezes, com relação a tomarmos a decisão de aceitarmos Jesus. Se você não é um crente, aí você diz: mas agora eu não estou podendo ir nem para a igreja. Meu amado amigo, não precisa agora você dizer assim: eu tenho que ir na igreja para aceitar Jesus. Não, você pode aceitar a Jesus agora, onde você está. Não deixe para amanhã. Como diz a canção, o hino que eu citei, amanhã pode ser tarde demais. Então, Deus está lhe chamando agora, imediatamente, que você tome uma decisão. Assim também para aqueles que estão desviados. Há um número grande, assombroso, de pessoas que se desviaram do caminho do Senhor. E algumas dessas pessoas dizem assim: às vezes eu até penso voltar para o Senhor, mas eu vou dar um tempo, vou aproveitar mais a vida. Quando diz assim, vou aproveitar mais a vida, significa que a pessoa quer viver a sua maneira, aquilo que se agrada, os prazeres da carne. Eu estou preparando um estudo para desta semana, que eu vou falar um pouco sobre esse aspecto. Mas, só lembrando, quando você diz
Não, eu não vou me reconciliar hoje, eu vou esperar amanhã, depois de amanhã, ou quando os templos abrirem, então eu vou tomar atitude. Não faça isso. Não faça isso. Porque talvez muitas pessoas que assim fizeram, não quero lhe colocar medo, embora que as pessoas estejam hoje com medo de pegar o vírus da Covid-19, mas as pessoas não estão com medo de morrer sem Jesus Cristo. Eu fico impressionado com isso. As pessoas têm medo de um vírus, mas não têm medo de morrer sem Jesus Cristo. Não tem medo de ir para o inferno, porque a Bíblia diz isso, ela é clara, ela é enfática, que a pessoa que morrer sem Jesus, ela está perdida, separada de Deus. Lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz: ao homem está determinado a morrer uma única vez e depois disso segue-se o juízo. Então não tem mais uma oportunidade. Não vai ter outra oportunidade. Mas as pessoas não estão preocupadas com isso. Estão mais preocupadas se vão receber o dinheiro do governo, estão mais preocupadas que se vão ter mais hospitais, estão mais preocupados se vai ter mais aparelhos respiratórios, ou estão preocupados em não quero que esse vírus toque em mim. Mas, independente do vírus, a Bíblia diz que todos nós morreremos um dia. A morte é para todos, mas há uma grande diferença para aqueles que estão em Cristo e aqueles que não estão em Cristo. Porque os que estão em Cristo terão a vida eterna. E os que não estão em Cristo terão a condenação eterna. E a condenação é esta, diz o Senhor Jesus em João 13, que Deus enviou seu Filho não para condenar, mas para que salvar o homem. Mas o homem amaram mais as trevas do que a luz. E nesta noite, através desta palavra, a minha mensagem é que você inverta isso. Em vez de você amar mais as trevas, ame a luz. Jesus Cristo é a luz. Jesus é a luz do mundo. E quem tem Jesus não anda em trevas, mas tem a maravilhosa luz do Senhor. Então, há este apelo. E frente, queridos, para nós concluirmos, frente a estas informações e a estas advertências que eu citei anteriormente, não posso deixar de vos anunciar que não podeis deixar para amanhã a mais sublime das decisões. A palavra de Deus diz uma coisa muito oportuna em 2 Coríntios, capítulo 6, e no versículo 2. Ele diz assim: pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável. Veja bem, eu volto ao salmista, quando ele diz, Senhor, apressa-te, vem depressa me socorrer, dá-te pressa em me ajudar. Ele diz, mas veja o que diz o texto de 2 Coríntios, capítulo 6, e o versículo 2. Eu o ouvi no tempo favorável e socorri no dia da salvação. Digo que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Querido, não quero que você continue um eterno, quase induzido a andar na luz. Eu não quero que você diga assim, eu sou quase um crente, porque você algumas vezes foi na igreja, porque você gosta de algum irmão, ou até você tem até alguma preferência por algum pastor, diz assim, eu gosto da mensagem de determinado pastor, pastora, gosto de ouvi-lo, como eu fico maravilhado, mas isto não vai te salvar se você não tomar uma decisão. Se você não tomar a decisão de entregar a sua vida para Jesus, você não pode continuar nesse quase crente. Tem pessoas que dizem para mim, pastor, olha, eu sou quase um crente. Em outras palavras, você está quase salvo. Quer dizer, você não está salvo, na verdade. Quase não é. E é isso que eu lhe chamo a atenção. E por isso a necessidade de urgência, de você tomar uma atitude, de você tomar uma decisão agora, e não postergar, e não deixar para amanhã. Assim como nós queremos que Deus nos socorra, nós estamos vivendo essa pandemia, é uma aflição, é uma angústia, não sabemos quando vamos sair do isolamento, alguns estados estão sendo mais rigorosos,
e outras coisas. E o medo, o pânico vem e nós dizemos: socorro, Deus, como diz uma canção. Socorro, Deus. E Deus diz: eu estou aqui. Eu estou querendo que você se converta. Eu estou querendo salvar você. Eu estou querendo lhe dar a vida eterna. Eu estou querendo perdoar os seus pecados. Eu estou querendo mudar, fazer você ser uma nova criatura. Eu estou aqui. Mas quando você ouve isso, você diz: hoje não, Senhor, amanhã. E não era isso que Deus quer, não é isso que Deus quer ouvir de você. Como eu tenho certeza que não é o que você quer ouvir de Deus, se Deus disser para você: eu não vos ouvirei, eu não vos atenderei. Você certamente não gostaria de ouvir isso da parte de Deus. Na verdade, todos nós colocamos uma expectativa de quando nós invocamos a Deus, oramos a Deus e clamamos a Deus, que Ele nos atenda imediatamente. Mas nem sempre tomamos a mesma atitude diante do Senhor, de responder a Deus imediatamente quando Ele nos busca, quando Ele pede para que nós nos convertamos a Ele, a que nós nos arrependamos dos nossos pecados, que nós deixemos os pecados, que nós voltemos para Deus, para Ele nos purificar, para Ele nos limpar, para Ele nos perdoar, para Ele nos dar a vida eterna. E sermos abraçados por Ele, e sermos aceitos por Ele. Por isso, esta mensagem, temos como título: por que demorar? E hoje você pode fazer isto. Hoje você pode tomar a sua decisão. Eu falo para 3 grupos de pessoas. Falo para os crentes que precisam tomar uma atitude de melhorar o seu relacionamento com Deus hoje. Falo para os desviados, os que estão afastados. Deus está lhe chamando. Volte logo para Deus. E falo para você que ainda não tem Jesus Cristo. Hoje é o dia aceitável da salvação. Por isso, volte para o Senhor hoje, agora. Eu quero concluir orando por você, orando por todos, orando para que Deus ouça a minha oração em seu favor e que você, ao ouvir esta palavra e refletir, porque ela vai ficar aí publicada, você pode ouvir tantas vezes, fazer conferência dos versículos que eu citei, você pode conferir na sua Bíblia, e Deus mesmo falar com você como Ele falou hoje. Eu não tenho dúvida de que Deus falou com você agora, através desta mensagem. Portanto, a decisão é sua. Seja apressado. Não demore. Faça isso agora. Feche os seus olhos onde você está. Fale com Deus. Peça perdão a Ele, porque muitas vezes você demorou a tomar uma atitude. Talvez você, como eu citei, você tenha medo do vírus, tenha medo da morte, tenha medo de tanta coisa que acontece no mundo, mas isso não deve ser o medo que você deve ter. A Bíblia diz: não temas aquele que pode matar o corpo, mas antes temei aquele que pode lançar a sua alma no inferno. Um vírus pode matar o nosso corpo. Ele pode, como nós temos visto pela mídia, a quantidade de pessoas que têm ido a óbito por causa do vírus. Mas alguns crentes possivelmente passaram, foram acometidos pelo vírus e vieram a óbito. Com a diferença, ele era um servo do Senhor. Ele estava com o Senhor. Então, ele tinha seu nome escrito no livro da vida. Então, ele sabe em quem ele confiava. E a Bíblia diz que preciosa é a morte do justo aos olhos do Senhor. Então, amado, você que está aí agora desse lado, entregue agora a sua vida para Jesus. Você só precisa dizer: Senhor Jesus, eu reconheço que durante toda a minha vida tenho adiado essa decisão. Eu peço que o Senhor me perdoe, que o Senhor perdoe-me, porque eu fui postergando, fui demorando, mas hoje eu não quero deixar para amanhã. Eu quero tomar essa decisão hoje, agora.
E por isso eu estou confessando agora Jesus Cristo como meu Senhor e o meu Salvador. E quero te pedir que o Senhor perdoe os meus pecados e que o Espírito Santo venha habitar em mim e que ele venha me ajudar a viver e a andar em novidade de vida, para que eu seja um servo, para que eu nunca me afaste dos teus caminhos. E se você está afastado, diga para o Senhor também: Senhor, eu me afastei, eu reconheço que pequei, mas eu quero voltar agora para o Senhor Jesus. Me recebe, perdoa meus pecados. Eu não quero que o Senhor volte e eu esteja desviado dos teus caminhos. E para você que é um servo e que não tem andado de modo que agrada a Deus, diga: Senhor, também me perdoa. Eu quero corrigir. O Senhor me dê força, me ajude. Eu quero melhorar, eu quero servir melhor, eu quero ser um crente que glorifique o teu nome com a minha vida. Como disse o Senhor Jesus em Mateus, que vós sois a luz do mundo, que a vossa luz brilhe diante das pessoas para que, através de nós, Deus seja glorificado. Então, nós temos 3 tipos de pessoas e nenhuma delas está isento do favor de Deus. E nenhuma delas está isenta de ir depressa para o Senhor. Todos nós precisamos correr aos pés do Senhor urgentemente. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esta oportunidade. Quero orar por cada um desses grupos que eu citei. Aqueles que te servem, aqueles que estão desviados e aqueles que ainda não se converteram ao Senhor. Oro para que cada um tome hoje uma atitude certa, uma decisão correta, porque essa decisão é para o seu próprio bem, independente do que alguém possa achar ou pensar. A decisão é pessoal, é uma decisão única que devemos tomar. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu oro para aquele que estiver neste momento tomando essa atitude, que o Senhor receba, que o Senhor o abrace, que o Senhor o perdoe, que o teu Espírito Santo, aleluia, toque, que o teu Espírito Santo molde essa vida e que ela sinta a necessidade de tomar uma atitude urgente nesta noite, em nome de Jesus. Também eu oro, Senhor, para que também, assim como o salmista clamou, Senhor, apressa-te. Eu também oro, Senhor, para que o Senhor apresse de nos ajudar, olhando para o nosso país, olhando para o mundo, olhando, Senhor, como nós estamos vivendo momentos difíceis. Apressa-te, Senhor, em nos socorrer. Apressa-te, Senhor, em nos ajudar, em nos livrar, em nos salvar, porque nós não confiamos em homens, nós não confiamos na política, nos políticos, nós fazemos menção do nome do Senhor. Por isso nós te clamamos agora, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, agora e sempre. Amém. Queridos, muito obrigado. Foi muito bom estar com vocês. Que esta palavra toque nos seus corações. Que a paz do Senhor esteja no seu coração. Que você tenha uma semana abençoada. A sua casa seja iluminada pela presença de Deus. Hoje, não é amanhã. Eu não quero que Deus ilumine a sua vida e a sua casa amanhã. Eu peço para que a luz de Cristo resplandeça em você hoje, agora. E que você possa até depois testemunhar, entrar em contato conosco e dizer, olha, realmente Deus tocou na minha vida. Deus mudou a minha vida. Você pode procurar entrar em contato conosco através do Facebook, do Instagram, através do YouTube, de e-mails. Nós temos vários meios de comunicação. E você pode entrar em contato conosco para que possamos lhe ajudar na sua caminhada com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amanhã estaremos transmitindo outras lives, terça-feira, e sim, a gente vai avisando
os horários. Às vezes nós mudamos de horário por questão de a rede às vezes está sobrecarregada e a gente vai mudando para poder abençoar a sua vida e você está sendo abençoado através deste canal. Deus abençoe. Eu agradeço a Deus, a pastora Betsilane também e a nossa amada igreja, todos os irmãos, membros e congregados que estiveram conosco e todos aqueles que o Senhor Deus abençoe e tenha uma excelente semana, uma semana de paz, uma semana de tranquilidade, uma semana na presença de Deus. Que o Senhor vos abençoe agora e sempre. Quero dar a bênção apostólica para você. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre você, sobre a sua família, desde agora e para todo sempre. Amém. E glória a Deus e até breve.